Boa noite, pessoal. Boa noite. Dia 8/10, 20 horas. Enquanto o pessoal vai chegando, sejam todos bem-vindos. Nós estamos fazendo algumas lives ao longo dessa semana, na verdade, lives diárias, né? Tivemos um conteúdo ontem sobre leilão de imóveis e os tipos de leilão. Hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito e que eu acho que é ainda muito pouco explorado, que é locações lucrativas, como é possível faturar o dobro de uma locação tradicional ou até mais do que isso. Vocês vão ver vou contar para vocês algumas coisas. E a gente vai ter outras lives ao longo dessa próxima semana, tá? E principalmente eu gostaria de convidar vocês para o nosso evento, que é a Jornada da Renda Passiva com Imóveis. Ele vai acontecer do dia 14 ao dia 21 de outubro, e a gente está preparando um material bem bacana, está produzindo um conteúdo legal, vou mostrar conteúdo relacionado, obviamente, a tudo que a gente está explorando aqui nessas lives, mas também alguns bastidores, imóveis, exemplos, matrículas. Vou poder compartilhar com vocês detalhes somente para quem tiver inscrito. Então, se você tem interesse nesse assunto e quer começar a sua jornada de renda passiva e quer acelerar a sua jornada de renda passiva com imóveis, eu recomendo fortemente que você se inscreva. O link para se inscrever na jornada está na minha bio do Instagram, tá? E por lá, ao se inscrever, você vai colocar o seu e-mail, vai colocar o seu telefone, e aí você vai ser avisado de todo o material que a gente for produzir, de quando os vídeos vão estar disponíveis, enfim, tudo que precisa fazer durante essa jornada aí de 7 dias que a gente vai estar mais intensamente juntos, tá bom? Então, esses 2 recados eu gostaria de passar para vocês. Acompanhem as lives essa semana, se inscrevam na jornada, acompanhem o material que vai sair a partir da semana que vem, que a gente está fazendo com bastante cuidado e bastante carinho, tá? Eu tenho aqui uma colinha, então se eu olhar aqui para baixo, é para eu me lembrar de dizer as coisas importantes que eu quero dizer para vocês ao longo dessa noite de hoje. Só recapitulando, então, a gente teve a live de ontem sobre leilão, tipo de leilão, a diferença de um leilão extrajudicial para um judicial, por que um leilão acontece, quais são as nuances de cada um. E eu falei uma coisa muito importante que vale repetir hoje, porque tem um link entre a live de ontem e a live de hoje, tá? Eu acredito que tem 2 formas de uma pessoa comum ganhar dinheiro, um investidor, uma pessoa comum ganhar dinheiro. Comprando algo por menos do que ele vale. Essa é a primeira forma, vamos falar assim, talvez até a mais óbvia, né? Então, o leilão é um grande exemplo disso. A própria lei determina que existe um desconto quando você arremata um imóvel em leilão. Então, essa é uma forma clássica. E a outra forma de ganhar dinheiro é explorar melhor, de forma mais competente, com mais experiência, algum ativo que a maioria das pessoas não sabe explorar direito. Isso é muito comum com as empresas. Às vezes a gestão de uma empresa ela é ruim e os lucros daquela empresa, por consequência, se tornam baixos ou até mesmo a empresa tem prejuízo. Porém, com uma gestão eficiente, uma gestão inteligente, uma gestão competente, aquela empresa passa a gerar lucros e passa a remunerar os investidores de forma mais atrativa. A mesma coisa acontece com os imóveis. Um imóvel certo, bem escolhido e bem gerenciado, ele gera retorno superior à média do mercado. E aí, quando a gente fala de média de mercado, tem imóvel aí que é alugado por 0,3% do valor do bem, ou 0,5%, até mesmo 1%, que já começa a ser mais atrativo, mas assim, existem formas de locação e de alguns tipos de imóveis, algumas locações que podem nos propiciar um retorno muito mais interessante do que a média de mercado, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, como explorar melhor um ativo para que ele te dê mais frutos. No caso do ativo que a gente está falando de imóveis, tá? Então, o tema específico, né, já entrando no tema da live de hoje, é alugando pelo dobro, ou pelo menos o dobro, tá? Eu já vi casos de faturamento com locações
superiores a 3, 4 vezes o valor de uma locação tradicional. E aí, como é que eu fiquei pensando como que eu poderia exemplificar o conteúdo de uma forma, fazendo analogia, de uma forma mais didática, tá? E eu estava no mercado, pensando em como que eu poderia fazer essa aula, e eu estava justamente olhando a parte de refrigerante ali, decidindo o que eu ia levar para casa. E aí, me ocorreu naquela hora uma analogia interessante. Eu estava olhando para uma prateleira de refrigerante, uma Coca-Cola, que a Coca-Cola estava custando, arredondando aqui, tá? A Coca-Cola de 2 litros estava custando R$12. E a Coquinha de 200 ml estava custando R$2. E aí eu parei e fiz uma conta rápida, né? Bom, se eu levar 10 coquinhas, que são os mesmos 2 litros da garrafa grande, isso vai me custar R$20, ao passo que a garrafa grande está dando R$12. Ou seja, a garrafa grande tem 60% de desconto versus a garrafinha pequena, se eu comprar a mesma quantidade, né? E aquilo me pareceu a analogia perfeita para usar hoje, tá? Essa mesma coisa acontece com imóveis e com várias outras coisas, mas vamos entrar no nosso campo aqui com imóveis e no nosso campo aqui de renda passiva, tá? Por que é importante entender esse conceito? Porque com ele a gente consegue estabelecer as bases para a gente investir e para a gente lucrar mais do que a média no mercado imobiliário. O que acontece? Um imóvel, uma locação tradicional, como que ela é feita hoje em dia? Ela é feita através, normalmente, de imobiliária, é um processo normalmente lento, embora existam algumas iniciativas de tornar esse processo todo um pouco menos dolorido, vamos falar assim, né? Então, algumas startups, o próprio Quinto Andar, que começou a desburocratizar essa questão das locações, mas, assim, ainda assim, via de regra, uma locação tradicional, ela é um processo não muito agradável tanto para o proprietário quanto para o inquilino, tá? Eu vou falar aqui uma negociação tradicional. É feita uma negociação, define-se o valor, é feito um contrato. Esse contrato, o inquilino tem que apresentar alguma garantia, uma caução, um fiador, um título de capitalização, um seguro-fiança, alguma coisa assim, que é uma coisa que é onerosa para o inquilino e, além do mais, tem o trabalho dele ter que correr atrás dessas garantias, tá? Além disso, para o proprietário, ele vai ter que disponibilizar o imóvel normalmente o contrato é de 30 meses, mas tem uma cláusula ali de isenção de multa a partir do 12º, 13º mês, mas o proprietário ele tem essa configuração. Normalmente esses imóveis são disponibilizados sem nenhum benefício, sem nenhuma comodidade dentro, normalmente sem mobília, normalmente sem eletrodoméstico, sem utensílios de banheiro, de cozinha, sem internet, sem nada, tá? Eu estou falando, de novo, aqui da média do mercado. É claro que existem exceções, mas essa é a média do que acontece nas locações tradicionais. O inquilino, por sua vez, ele tem o inconveniente de ter que mobiliar, ou mudar, ou comprar itens novos, ou reformar alguma coisa, comprar eletrodoméstico, comprar utensílios, ou providenciar mudança, assinar a internet, passar a conta de luz para o nome, passar conta de condomínio para o nome, eventualmente IPTU, conta de água, enfim, não é um processo legal, tá? É inconveniente, apesar de ser mais barato para o usuário, para o inquilino. Pensando do ponto de vista do proprietário, nós temos uma outra modalidade de locação que ela também está prevista em lei, que é a locação por temporada, tá? Que basicamente a locação tradicional é a Coca de 2 litros, a locação por temporada ela é a Coquinha de 200 ml. E aí eu estou usando o termo aqui locação de temporada que não traduz exatamente aquilo que eu quero transmitir para vocês. Porque quando a gente fala locação por temporada, vem na nossa cabeça as locações, normalmente pensando em festas de final de ano, praia, Natal, Réveillon, essas são as locações por temporada que vêm à nossa mente. Mas a locação por temporada é muito mais do que somente isso, tá? Então eu não sei se o termo locação por temporada ele é o mais adequado, mas é um termo usado, tá? Um outro termo que também se usa muito é um termo em inglês, que é short stay, que traduzindo ao pé da letra são estadias curtas, tá? Então, da mesma forma que existem pessoas que buscam mais comodidade por comprar uma coquinha pequena, afinal a coquinha pequena ela não perde gás, ela gela mais rápido, você transporta mais fácil, você pode levar para algum lugar. Já a coca grande perde o gás, é mais difícil de levar, ela demora mais para gelar.
No imóvel, o imóvel cru, um imóvel que não está mobiliado, que não tem nenhum item, nada, ele vai demorar alguns dias, talvez semanas, ou às vezes até meses, para poder ficar pronto 100% de acordo com o que o usuário gostaria, né? E as locações short stay, as locações curtas ou locações por temporada, como vocês prefiram falar, elas disponibilizam um imóvel muito mais preparado. Então, normalmente a gente está falando de um imóvel que já conta com enxoval, roupa de cama, toalha, já conta com utensílios básicos ou até mesmo avançados, aí depende do imóvel, mas utensílios básicos de cozinha, de banheiro, obviamente chuveiro com água quente, internet de boa velocidade, enfim, a pessoa vai passar ali alguns meses, ou até semanas, ou às vezes dias, isso vai depender muito do tipo e do perfil de imóvel que a gente estiver falando, eu estou falando de uma forma mais geral aqui, mas perceba que são imóveis que dão muito mais conveniência para o usuário, tá? E por que esses imóveis são atrativos, tá? Vou falar atrativos tanto para quem usa quanto para quem é o proprietário. Para quem usa, não tem toda a burocracia contratual, não tem todas as necessidades de garantia, não tem todas as necessidades de mudança, não tem todas as necessidades de compra de coisas, não tem necessidade de transferir contas de consumo, é muito mais prático, é muito mais conveniente. E, por conta disso, existe um público que aceita pagar muito mais por isso, da mesma forma que tem gente que compra a Coca de 200 ml, tá? E qual é a atratividade de oferecer o seu imóvel ou um imóvel que você compre para essa finalidade para locações curtas? Qual é a atratividade? E eu vou além, quais são os possíveis obstáculos que você pode estar pensando aí que eu quero, eu não quero que passe em branco, tá? Bom, primeiro vamos falar das atratividades. Primeira coisa, a gente falou de leilão ontem, e o leilão é uma excelente forma para você comprar e vender, ou comprar e alugar. E nada impede de você fazer as duas coisas, tá? Quando você arremata um imóvel em leilão, selecionando o imóvel certo, a oportunidade correta, você pode deixar esse imóvel muito mais atrativo, tornando ele pronto para uso, tá? Primeiro aspecto é que ele vai chamar muito mais a atenção dos potenciais interessados em comprar, tá? Muitas pessoas aqui talvez tenham passado pela experiência de visitar um imóvel decorado. Quando você entra no imóvel decorado, você tem aquela sensação aconchegante de, poxa, esse lugar é agradável, eu gostaria, eu me vejo morando aqui. É uma estratégia das construtoras. Você, como proprietário de um imóvel, se você tem a intenção de vender, você pode usar essa mesma estratégia e deixar o ambiente, o imóvel pronto para ser vendido, pronto para ser usado, para a pessoa entrar e morar depois da compra. E aí você vai falar para mim, Márcio, mas eu vou fazer tudo isso só para vender? Não. Você pode sim usar essa estratégia para vender por um preço atrativo, mas também, enquanto isso, enquanto você não vende, você pode fazer as locações mais curtas. Por quê? Porque você vai ter um faturamento com essas locações que vai ser superior ao valor da locação tradicional, você vai ter os custos de condomínio, IPTU, água, luz e internet pagos com folga pelo faturamento que você vai ter, e você vai poder vender, entre aspas, sem pressa. E aí tudo vai depender do preço que você quer, de como você quer fazer essa venda, e muitas vezes de quanto você está faturando no aluguel, no dia a dia ali. Às vezes torna até mais atrativo você manter a locação. Então, até um parênteses aqui, a gente fala, nosso norte, né? Repetindo aqui, acho que eu já falei isso hoje, o nosso norte é renda passiva com imóveis, como você pode faturar o dobro, e a gente vai lançar para vocês um arsenal de ferramentas. Hoje a gente está falando de uma específica, que é locações por curto período de tempo. Ontem a gente falou sobre leilões, nos próximos dias, nas próximas lives, vamos trazer mais ferramentas, e na jornada ainda mais ferramenta e ainda mais bastidores, tá? Mas vamos lá. A locação por temporada para o proprietário, ela é vantajosa porque dá flexibilidade de alugar ou vender, dependendo do interesse da pessoa. Além do mais, e aí eu já lido com uma pergunta que eu recebo com frequência de proprietários. Ela é até contraintuitiva. O seu imóvel vai estar muito mais conservado se você fizer locações curtas. Por que eu falo isso? Locação longa, normalmente, as locações são de 30 meses, com 12 meses
após o 12º mês sem a multa contratual, e o contrato pode se estender por interesse das partes por 30 meses, 40 meses, 60 meses, enfim. E eu já vi muito relato de muito proprietário dizendo, olha, eu aluguei, mas o imóvel ficou detonado, a parede estava ruim, a parte hidráulica precisou de reforma, a parte elétrica também, tive que fazer algo no teto, enfim, sempre o proprietário de imóvel, quando tem troca de inquilino, tem algo a fazer naquele imóvel, e é muito comum que haja reclamação com relação aos inquilinos anteriores. Então, isso não acontece na locação por curta temporada. O que acontece? Os proprietários eles se preocupam, mas eu não sei quem é que está lá dentro, eu não sei se a pessoa vai conservar, se a pessoa não vai conservar, e aí tem uma série de benefícios que uma das principais ferramentas desse mercado, que é o Airbnb, fornece, que nos, vamos falar assim, nos acalenta, nos dá conforto. Eu digo nos dá conforto falando em nome dos proprietários aqui. Que é o quê? Primeiro, existe um seguro que é superior, agora não me lembro o valor específico, mas é superior a R$2 milhões. E o Airbnb é uma ferramenta muito pró-proprietário. Por quê? Porque ele quer que mais proprietários ingressem para que ele possa oferecer mais propriedades e expanda o serviço. Tá? Então, a gente também larga experiência com imóveis próprios e imóveis de terceiros, administrando esses imóveis com locações o tempo inteiro, gente entrando, gente saindo, e assim, a vasta maioria das pessoas, eu diria 99% das pessoas, a gente tem um processo de entrada e saída muito fácil, muito factível, e aquele 1% que eventualmente dê problema, a gente tem uma boa cobertura, seja do Airbnb, seja no próprio contato com o usuário. E uma outra coisa que é importante de falar é o seguinte, pessoal, aí você pode estar se perguntando agora também, poxa, Márcio, mas eu estou entendendo aí que eu, sim, vou faturar o dobro ou mais, que eu vou vender Coca-Colas pequenas ao invés de uma Coca-Cola grande, que o meu imóvel vai ficar mais conservado, e aí vai ficar mais conservado só um adendo, vai ficar mais conservado porque você, ou a pessoa que você designar, ou a empresa que você designar para fazer a administração desse imóvel, vai estar presente no imóvel com mais frequência, tá? A todo tempo, sei lá, alugou por um mês, depois alugou por 3, depois alugou por 2, ou por uma semana, ou por dias, enfim, vai depender da estratégia adequada para você e para o seu imóvel, mas você vai poder ter acesso, você ou a pessoa que você designar vai poder ter acesso ao imóvel muito mais frequentemente. E para que o imóvel tenha uma boa performance, é fundamental que ele seja bem avaliado, e para que ele seja bem avaliado, é fundamental que ele esteja muito bem conservado, tá? Então, o proprietário ou o administrador, ele vai ter muito mais acesso ao imóvel e vai poder fazer pequenos reparos necessários ao longo do tempo, ou cobrar esses pequenos reparos se houver um dano feito por uma pessoa que utilizou aquele imóvel, aquele utensílio de forma inadequada. De novo, embora eu esteja falando muito dessa questão do uso e do desgaste, ela é uma exceção e não a regra, tá? A regra é que as locações fluem muito facilmente pela plataforma, a gente vai mostrar ao longo dos próximos dias um pouco da plataforma, alguns prints de tela, como que funciona e tudo mais, mas basicamente ela é atrativa porque você fatura mais, porque você tem um imóvel mais conservado, e que também porque você pode terceirizar a gestão, da mesma forma que você pode terceirizar a gestão do seu imóvel para uma imobiliária alugar e administrar, você pode também terceirizar a administração do seu imóvel para uma empresa especializada administrar ela em Airbnb e sites correlatos, tá? Então você tem essa opção para você que tem mais o perfil de investidor, você pode sim, já que você vai faturar muito mais, você pode pagar uma empresa especializada para fazer isso, ou, se você quiser, você mesmo pode administrar, e eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo. Eu comecei administrando os meus próprios imóveis, e enquanto eu tinha outras atividades, outras funções, administrei 1, depois 2, depois 4, depois 6, até chegar em 8. E aí eu tomei uma decisão. Naquele momento, a minha decisão era ou eu terceirizo essa administração, ou eu mesmo me torno uma empresa administradora que, além de administrar os próprios imóveis, administra imóveis de terceiros. Então, hoje, aquilo que se tornou algo que era somente para os meus próprios imóveis, eu faço para imóveis de terceiros, e por isso
que eu tenho essa experiência de compartilhar com vocês dados, números, soluções, benefícios, como solucionar as coisas que aparecem no dia a dia, tá? Porque a gente tem essa empresa que cuida da gestão para proprietários. Então, obviamente, hoje não é o foco, né, falar da empresa e falar do serviço que a gente presta, mas assim como a nossa, existem outras que fazem isso. O foco aqui é falar o seguinte: você pode investir em imóveis que te paguem mais do que o dobro de uma locação tradicional. Você pode fazer isso do absoluto zero e ter uma gestão profissional, seja você aprendendo a fazer isso, seja você contratando alguém por você, tá? Pareceu uma pequena instabilidade aqui, mas eu acho que está tudo certo com a nossa live, tá? Bom, vamos lá. Então, acho que eu já falei isso, né? Se eu olhar aqui a nossa colinha, a minha colinha é porque eu tô me lembrando de coisas importantes para falar. Eu já comentei aqui que a locação por temporada, ou short stay, ou locações curtas, elas se popularizaram com o Airbnb. Airbnb é uma empresa, tá? Que a gente pode fazer uma boa comparação com o Uber, tá? Há alguns anos atrás, a forma das pessoas se deslocarem, se as pessoas não tinham carro próprio, era através do transporte público ou táxi. E muitas pessoas se queixavam dos táxis, ou pelo alto custo, ou pela má qualidade do serviço. Até que chegou o Uber, né? E o Uber popularizou o transporte em veículos sem que fosse necessário o uso de táxi. E alguns anos atrás, né, todo mundo acho que vai se lembrar, houve embate, o sindicato dos taxistas contra a Uber, passeata, greve, enfim, uma série de embates, mas o fato é que a Uber veio para ficar, popularizou o transporte. Então, eu não sei exatamente os dados do mercado de táxi, mas o fato é que ele subsiste ainda, né? Ao passo que o Uber ampliou o mercado de uma forma muito, muito grandiosa. E o Airbnb tem feito isso, tá? E assim, eu acho que a gente está só no comecinho. Eu tive presente num evento de uma associação que trata de locações short stay, e eu vi um negócio interessante, que na verdade algumas outras pessoas também já tinham dito, acho que o próprio Alexandre Frankel, que é da Vitacom, que é da Housey, que explora esse mercado, é um conceito que diz, né, que é um conceito de que provavelmente, ou a tendência, né, daqui a 10, 15, 20 anos, é que esse conceito de locação tradicional ou locação curta, elas meio que se misturem. As pessoas, elas cada vez menos vão ter paciência para a burocracia, cada vez menos vão ter paciência para espera, cada vez mais vão querer conveniência, inclusive na questão da moradia. Então, o que hoje os proprietários oferecem para short stay, né, normalmente para estadias curtas, pode se tornar um padrão para um determinado tipo de imóvel, seja para que a pessoa passe uma semana, um mês, um ano ou 3, que é o quê? É um imóvel pronto para morar. A pessoa simplesmente carrega a mala e entra, e ela está disposta a ter mais comodidade. E aí a gente alia isso à questão demográfica, né? Imóvel tem tudo a ver com demografia. E aí, quando eu falo demografia, como que é composta a sociedade. Se são pessoas solteiras, se são casadas, se têm filhos, a idade, o estado civil, enfim, e o que está acontecendo hoje, e aí puxando a indicação para imóveis mais compactos, tá? Eu vou falar de imóvel compacto, não é a única alternativa. Em algum momento a gente vai ter chance de explorar mais isso. Eu já tive experiência de imóveis de 2, 3 dormitórios com uma performance, assim, muito acima da média. Vou falar números aqui arredondados, tá? Mas um imóvel de valor de mercado de 550 mil, que faturava mais de 10 mil reais por mês. Tá? Isso é extremamente incomum. A gente está falando de quase 2%, né? Mas, enfim, eu estava falando da demografia, tá? Então, o que a demografia hoje nos aponta? Na nossa sociedade, ela está envelhecendo, né? As pessoas
os filhos estão demorando mais tempo para casar, eles saem de casa não necessariamente para constituir família, o número de divórcios aumenta, as pessoas saem e não se casam, ou se casam mais tarde, os casais que casam demoram mais tempo para ter filho, e quem tem filho tem menos filhos do que antigamente. Traduzindo isso para o mercado imobiliário, todos esses fatores demográficos indicam que imóveis menores têm e terão uma procura maior ao longo do tempo. Tá? Esses imóveis menores, mobiliados e prontos, eles vão ter demanda, posso dizer, uma demanda de estabilidade aqui, vamos ver. Não, acho que está ok. Qualquer coisa comentem aí no chat, mas acho que está tudo ok. Esses imóveis menores e prontos, eles têm uma demanda muito alta em grandes centros urbanos e terão demanda muito alta nos centros urbanos. E aí pode haver uma certa mistura do que hoje a gente entende como locação tradicional e locação curta. Porque as pessoas, esse perfil de público, o jovem, o solteiro, casal recém-casado, a pessoa que acabou de se divorciar, uma pessoa que acabou de se mudar de cidade, ele não vai querer passar por todos os percalços e escolhas de uma locação normal. Ele simplesmente, através de um aplicativo, vai poder fazer a locação pelo período que desejar de uma forma muito conveniente. Tá? Então, é uma tendência que eu vejo para o futuro, e quem começar, é o famoso ditado, quem chega cedo bebe água limpa, né? Quem começar na frente, e aí eu tenho essa visão, não só aí aqui tirando o chapéu de professor, mas colocando o chapéu de quem tem empresa nesse ramo, muito provavelmente o serviço de imobiliária e o serviço de plataformas como Airbnb, eles vão talvez no futuro se mesclar, e tem que estar atento a isso. Mas vamos lá, como que o Airbnb começou? Tá falando só um pouquinho de história, não vou falar toda a história, mas assim, basicamente lá em 2007, dois jovens, eles estavam com dificuldades financeiras na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Ia ter um congresso nessa cidade que teve uma demanda muito alta, muita gente de fora veio, e a rede hoteleira daquela cidade de São Francisco não comportava todo mundo que precisava de hospedagem. E aí esses jovens criaram um site para oferecer o próprio imóvel como um teto por uns dias, umas semanas, eu não lembro exatamente o tempo, mas eles ofereceram, olha, quem quiser pode vir aqui, a gente tem um colchão de ar, daí o termo air do Airbnb, porque o colchão de ar em inglês é airbed, e a gente oferece café da manhã. Então, Airbnb é de airbed e breakfast. Juntos, eles formaram essa expressão Airbnb. E aí eles ofereceram, 3 pessoas se interessaram, se hospedaram por aqueles dias e pagaram $80 por essa hospedagem. E aí um virou para o outro e falou, poxa, isso é uma ideia de negócio, a gente pode oferecer isso para outras pessoas, a gente pode formatar um modelo de negócio para que as pessoas ofereçam seus próprios imóveis, e assim nasceu o Airbnb lá em 2007. Eles tiveram uma série de dificuldades, eles tentaram captar investidores, tiveram várias recusas. A história ela não é linear, ela vai em linhas, em pequenos ou grandes altos e baixos, mas um evento importante também, que marca a história do Airbnb, foi um evento do Partido Democrata em 2008, quando Barack Obama era o candidato. E quando o Barack Obama era o candidato, teve uma grande euforia, foi uma eleição que causou muita atenção, chamou muita atenção, e houve a convenção na cidade de Denver, se eu não me engano, e também a cidade não comportava o número de pessoas que estava indo para aquela convenção, e ali eles, já não somente com um imóvel, mas com vários outros imóveis que eles conseguiram captar de proprietários, né? Eles meio que fizeram uma espécie de administração ali, eu não sei exatamente o modelo que eles usavam na época, eles lotaram todos os imóveis que eles tiveram o direito de explorar por aquele período, e dali em diante o negócio fluiu cada vez melhor. Tá? E hoje em dia o Airbnb é um gigante, eles fizeram um IPO em 2020, e o IPO significa que a empresa ela está listada em bolsa de valores, ela foi vendida para investidores, embora, se eu não me engano, os fundadores ainda têm uma boa participação, mas no IPO ela foi avaliada em mais de 100 bilhões
se eu não me engano, de dólares, não sei se reais ou dólares, mas 100 bilhões. E só para vocês terem uma ideia, esses 100 bilhões é maior do que as 3 principais redes hoteleiras do mundo. Então, apenas o Airbnb, que não tem nenhum imóvel próprio, foi avaliado em mais de 100 bilhões, o que é superior às 3 grandes redes hoteleiras mundiais juntas. É o mesmo paralelo do Uber. O Uber é uma empresa bilionária que não tem um carro sequer, mas transporta milhões de passageiros por todo o mundo o tempo inteiro. Tá? E dá sim para dizer que o Airbnb revolucionou o modelo de locação, ele tornou acessível e abriu uma imensa janela de oportunidade para diversos setores. E aí a gente está falando desde pessoas que prestam serviço de manutenção de imóvel, de limpeza, de lavanderia, de gestão de imóvel, proprietários que faturam mais. Dá para dizer também que houve... Eu mesmo já usei, já fiquei em imóveis de Airbnb com família grande, com pais, a minha família, sogro, enfim, tios, tias, primos, que aquela hospedagem, ela provavelmente seria muito mais difícil de ser realizada há um tempo atrás. Hoje em dia a gente consegue viajar para qualquer lugar, para quase qualquer lugar do mundo, encontrar um lugar bom para se hospedar, um lugar confiável e um lugar acessível em termos financeiros. Então, nasceu aí, ou ampliou um mercado que antes era muito pequeno. O mesmo exemplo que eu dei do Uber e do táxi. E com isso, outras empresas vieram. Tá? Então, hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, as 2 grandes empresas que geram bastante receita para os proprietários e bastante reserva para os usuários é o Airbnb e a Booking. Depende do perfil do imóvel, mas essas 2 são as grandes. Porém, existem uma série de outras empresas, outros nichos que também são factíveis de serem explorados por nós. E aí eu vou citar alguns exemplos aqui, mas temos a Decolar, o próprio Google está entrando nesse mercado, o VRBO, Alugue Temporada. Eu vou esquecer, tem mais de 10 aqui, tá? Mas assim, Booking e Airbnb costumam ser os principais, mas existem outros. Por quê? Porque nasceu o mercado, da mesma forma que o Uber tem hoje a 99 Táxi, em outros lugares do mundo tem outros aplicativos de transporte, e criou-se um novo mercado. E aí também, com a criação de um novo mercado, chegam perguntas, chegam questionamentos, chegam objeções, de novo, fazendo um paralelo com o Uber, dos taxistas que não gostaram desse novo modelo. No Airbnb também, eles enfrentaram alguns problemas e que eles foram contornados ou estão sendo contornados, e eu vou citar alguns aqui e dizer a minha visão sobre eles. Né? Saiu recentemente até na mídia, se vocês procurarem lá, cidades como Nova York e como Barcelona, uma certa, a gente pode dizer, uma turistofobia, não sei se essa palavra existe, se é certa, mas com a popularização dessas hospedagens, né, que são acessíveis, que são convenientes, isso também, um efeito benéfico é o aumento do turismo em muitas regiões. Não só em regiões como Nova York e Barcelona, que já são bastante turísticas, mas até para regiões que não eram antigamente frequentadas, passaram a ser frequentadas. Se vocês tiverem curiosidade, tem uma cidade nos Estados Unidos que é denominada Cidade do Airbnb, porque era um local remoto, bonito, que não tinha infraestrutura, e que uma pessoa resolveu investir, criou uma propriedade, criou um acesso, e outras, e outras, e outras, e hoje basicamente criou-se uma cidade que vive do Airbnb, que gira em torno de locações curtas. Mas, enfim, voltando para Barcelona e para Nova York, o que aconteceu nesses locais? E já adianta, é muito, muito diferente do que está aqui no Brasil, tá? O valor os proprietários, eles perceberam que se eles disponibilizassem os seus imóveis para os turistas, eles ganhariam muito mais dinheiro do que a locação tradicional, além de todo o benefício que eu já comentei, de você ter acesso ao imóvel, de você poder eventualmente vender o imóvel, de você manter o imóvel em bom estado de conservação, de você sempre olhar como é que está a propriedade, de você faturar mais, enfim, todos esses benefícios. Eles perceberam isso e começaram a tirar os imóveis das locações tradicionais e colocar disponível basicamente para o turismo. Né? E o que aconteceu? Houve um incremento do turismo
e isso, para quem mora na cidade, muitas vezes pode não ser tão conveniente ou tão agradável, né? Fila para tudo, aumenta o trânsito, enfim, isso traz dinheiro, mas também para a cidade, mas também traz um certo incômodo para algumas pessoas. Então, isso que se denominou eu acho que é turistofobia, tá? E também um outro aspecto para o morador daquela cidade negativo é que o preço dos aluguéis normais, eles começaram a subir muito. Por quê? Porque se eu tenho um número X de propriedades disponíveis para locação tradicional, e esse número reduz porque os proprietários estão migrando para um outro formato, aqueles imóveis que sobram, eles vão ser disputados à tapa por aqueles que precisam morar, né? Então isso fez subir muito o valor das locações, e aí houve todo um conflito de interesses mesmo, e todos esses são legítimos, mas um conflito entre moradores, entre inquilinos, entre redes hoteleiras, e entre o Airbnb e os proprietários que disponibilizavam as plataformas lá. E em Nova York, pelo menos, o que aconteceu? Eu vou falar aqui, posso estar cometendo algum deslize, não ser tão preciso, mas são casos que, se você digitar na mídia, aí, facilmente você vai encontrar. Em Nova York, se eu não me engano, o uso a plataforma, o proprietário pode disponibilizar o imóvel através do Airbnb, desde que a locação seja de pelo menos, salvo engano, 30 dias. E em Barcelona, as licenças vão começar a ser revogadas, se eu não estou enganado, tá? Para diminuir o número de propriedades no Airbnb, e serão suspensas novas licenças. E por que eu acho que é interessante a gente entender esse conceito, entender esse mecanismo, entender até essas notícias, mas também adaptar a nossa realidade, tá? E aqui eu vejo que a nossa realidade é muito, muito diferente. Primeiro porque a gente sequer tem a questão de Barcelona, que os imóveis que operam nesse modelo precisariam de licença. O que a gente tem aqui no Brasil é a lei do inquilinato, que, se eu não me engano, é de 1991, se não me engano, e que ela prevê já o tipo de locação por temporada, que é aquela locação inferior a 90 dias. Tá? Então, a gente, de alguma forma, já tem um respaldo legal e não precisa de uma licença específica para explorar. Tem algumas outras particularidades que não é o tema da nossa live de hoje, mas o fato é, se você é proprietário de imóvel, escolhendo o imóvel certo, você pode, sem nenhum problema, alugar o seu imóvel por um período inferior a 90 dias, porque a lei mesmo prevê esse tipo de locação, tá? Diferente do que está acontecendo em Nova York e Barcelona. Mas o principal motivo nem é a lei, nem é a licença, nem é a questão mais técnica. O principal motivo é que aqui no Brasil, o nosso mercado, primeiro que as nossas cidades, apesar de terem potencial turístico, nem se comparam ao turismo de uma cidade como Nova York, ou como Barcelona, ou como as grandes capitais europeias ou americanas. E segundo, que o número então a gente não tem essa captação toda de turista, o nosso turismo aqui é mais... tem os estrangeiros, mas tem muito turismo interno. Aqui na cidade de São Paulo, de onde eu estou falando hoje, existe muito turismo de negócios, existe muitas convenções, muitas reuniões, palestras, eventos, enfim, todo tipo de necessidade de uma pessoa vir até São Paulo. Então, existe uma demanda enorme, tá? Mas isso não afeta a moradia, os aluguéis hoje, porque a gente está só começando aqui no nosso mercado. Então, de novo, vou usar a mesma frase que eu falei há um tempo atrás. Quem chega cedo bebe água limpa. Se vocês conseguirem se especializar nesse mercado de locações que são mais lucrativas através de Airbnb e plataformas correlatas, vocês vão ter o potencial de faturar 2, 3, 4 vezes mais do que uma locação tradicional. Vocês vão poder ter mais controle sobre a propriedade. Vocês vão poder ter mais flexibilidade sobre aquela propriedade, se eventualmente houver uma necessidade de vender, uma oportunidade de vender, que é o que eu faço. Normalmente eu coloco os imóveis que estão no Airbnb, eu coloco a venda por um preço alto. Se alguém topa pagar, tudo bem, eu topo vender. Se ninguém topa pagar, tudo bem. Ou se eu eventualmente quiser mesmo vender, eu vou baixando o preço até encontrar ali um ponto que eu veja que tenha interesse, mas sem aquela necessidade de pressa de vender, porque o tempo está passando, a rentabilidade está caindo, eu tenho que pagar condomínio, IPTU. Não, pelo contrário, o tempo passa e eu continuo recebendo a renda daquele imóvel, mesmo que ele esteja disponível para venda. Então, existem uma série de benefícios para você entrar nesse mercado o quanto antes e aprender, e até mesmo, que como foi o meu caso,
de se especializar e de, eventualmente, ter um negócio que envolva isso. Não é utópico aqui, isso seria uma outra conversa, mas saiba que existe uma grande oportunidade à frente. Se você já gosta de imóvel, por que não trabalhar com isso, seja para você como investidor, seja para outras pessoas, tá? Bom, vamos lá. Já estamos com 40, acho que está dando 40 minutos aqui da nossa live. Recapitulando aqui duas coisas importantes, não quero ser repetitivo, mas eu quero que isso fique gravado aí para quem está acompanhando, para quem está chegando agora, para quem vai ver depois. O nosso norte aqui é como ter renda passiva com imóveis, faturando até o dobro do que uma locação tradicional. Se você já tem imóvel, isso obviamente é muito atrativo. Se você ainda não tem imóvel ou quer adquirir o seu próximo imóvel, o nosso objetivo aqui também é ensinar como você pode comprar ele com desconto. Várias ferramentas, uma delas é o leilão, que a gente falou ontem, e para você faturar o dobro, várias ferramentas, uma delas é o Airbnb, que a gente falou hoje, tá? E a gente vai falar muito mais. Amanhã tem um conteúdo bem legal de um condomínio que eu fiz de um jeito bem diferente, tanto o jeito de, entre aspas, construir, como o jeito de implementar, como o jeito de fazer um negócio financeiramente muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês. Então amanhã não percam, vai ser bem legal. Quem ainda não se inscreveu na jornada da renda passiva, não perde tempo, se inscreve. Conteúdos como esse, com ainda mais detalhe, vão ser compartilhados lá. E é isso, pessoal. Eu gostaria de deixar um abraço aí para todos vocês, agradecer a todo mundo que está acompanhando e convidar vocês, mais uma vez, para participar das próximas lives, para se inscrever no evento, na jornada da renda passiva com imóveis. Eu tenho certeza que o que eu tenho para dizer vai encurtar muito o caminho de vocês rumo à renda passiva, porque os erros que eu cometi eu não vou recomendar, pelo contrário, eu vou desviar deles para vocês. E os acertos que eu tive, eu vou dizer, olha, aqui eu tive um acerto, eu acho que é bacana ir por aqui também, tá bom? É isso, pessoal. Um grande abraço, até amanhã.